Este é o Clube da Não Cultura. Aqui a gente conversa sobre literatura e cinema. Televisão e música também são pauta. Se você quer ficar bem informado sobre tudo isso, siga a gente nas redes. Somos @Clube da Não Cultura e todos os nossos links estão na descrição do episódio. Aproveite! Olá, pessoas! Oi, gente! Cheguei! Tá começando mais um episódio do Clube da Não Cultura e hoje a gente vai falar da Helena Ferrante, uma autora aí super misteriosa. E antes de mais nada, siga a gente nas redes sociais, somos @Clube da Não Cultura em todas elas, ou praticamente as que dão pra gente administrar, né, Fevi? Isso aí. E agora a gente vai entender um pouquinho, né, antes de falar das obras da Helena Ferrante, de quem é ela, Camis. Quem é ela? Então, gente, Helena Ferrante, na verdade, é o pseudônimo de uma escritora italiana cuja identidade é mantida em segredo. Ou seja, é o pseudônimo de uma mulher. Mas será que é uma mulher? Será que é um homem? Aí que tá todo o mistério, tá? Então, se você ainda não sabe, a Helena Ferrante já escreveu 8 romances, vários livros de não ficção em italiano desde 1991. Os romances mais conhecidos da autora são a série Amiga Genial, que se tornou um sucesso de vendas internacional e foi adaptada pela HBO. Em 2016, a autora foi eleita pela revista Time como uma das 100 pessoas mais influentes do mundo. E tudo começou lá em 1991, quando a Helena Ferrante publicou o primeiro romance dela, que se chama Um Amor Incômodo. O romance vai contar a história da Adélia, que volta à cidade de Nápoles, onde ela cresceu, quando a mãe dela falece em umas circunstâncias muito estranhas, inclusive tendo sido encontrada na praia usando apenas um sutiã de luxo. Na época ele foi um sucesso de crítica, inclusive venceu o primeiro prêmio Procida Isola de Arturo Elsa Morante, nome que eu tive que praticar aqui para falar. E além de tudo isso, né, especula-se que a Helena, inclusive, cresceu em Nápoles, né, porque como O Amor Incômodo, tem vários livros da autora que se passa nessa cidade e tem essa paisagem aí, ela sabe muito explicar como é, né, então... e também especula-se que ela teria estudado literatura e, de acordo com as suas entrevistas, a sua mãe é costureira e ela tem 3 irmãs. Em 2002, a autora publicou seu segundo romance, Dias de Abandono. Aí a gente vai ter a protagonista Olga, que mora em Turim e que entra em crise quando o marido a abandona depois de 15 anos por uma mulher mais nova. O romance teve um grande sucesso de crítica. No ano seguinte, a Ferrante publicou um livro de ensaios, La Frantumaglia, Caminhos de uma Escritora. O livro, então, é uma série de entrevistas com a autora sobre os seus 2 primeiros romances, que depois vão ser republicados para conter entrevistas. Desculpa, foram republicados para conter entrevistas até a publicação da Tretalogia Napolitana. O título original faz referência a uma expressão que teria sido cunhada pela mãe da autora, para expressar, abre aspas, como ela se sentia quando era puxada para um lado e para o outro por impressões contraditórias que a dilaceravam. Fecha aspas. Em 2006, ela publicou o romance A Filha Perdida. E o livro, ele conta a história da Leda, que é uma professora universitária que está em férias numa praia da Itália, e que meio que entra ali numa obsessão com uma família napoletana, principalmente por uma mãe com a filha pequena, e que acaba levando ela a ter umas atitudes aí meio contraditórias, meio inexplicáveis. E a Camis já leu esse livro, que eu sei, e pode falar um pouquinho do que achou da leitura. Como é que foi aí? Então, eu gostei bastante desse livro. Foi a minha primeira experiência com a Helena Ferrante. Eu acho que é uma boa porta de entrada para quem nunca leu a autora, justamente por ser um livro mais dinâmico e, ao mesmo tempo, profundo. Então, quem gosta, assim, de detalhes, de conhecer bem a vida da protagonista, da narradora, eu acho que essa é uma boa pedida. O livro basicamente retrata ali muito sobre maternidade, sobre a relação dela com os filhos, essa nova vida que ela está buscando, vamos dizer assim, mais livre, que ela possa ter um momento de autoconhecimento, de se curtir mais, vamos dizer assim, que é algo quase inédito para as mães, né, infelizmente. Então eu acho que o livro retrata isso muito bem, só que não é bem isso, sabe, não é um livro, assim, uma relação de mãe e filha, pelo contrário, é muito sobre a protagonista, o autoconhecimento dela, e aí que nem o Fevi citou, rola essa obsessão aí com uma mãe, com uma filha pequenininha que sempre tá com uma boneca, inclusive, e a partir dessa relação, né, que ela vai construindo com essa mãe, com a criança,
Muitas coisas vão rolar, mas aí, enfim, seria spoiler. E é isso que torna o livro muito interessante. Ele vai indo pra caminhos assim que a gente não espera, porque no começo parece que eu tô lendo sobre uma coisa, sabe? E o livro vai indo para caminhos muito tortuosos da nossa mente. Então ele é muito legal. Acho que quem não leu, assim, é legal começar por A Filha Perdida. Será que a Helena Ferrante é meio obcecada com bonecas? Pois é. Porque em 2007 ela publicou um livro infantil, né, que até então é o único livro infantil dela, que se chama Uma Noite na Praia e que vai contar a história exatamente de uma boneca que é esquecida na praia. Então, talvez também seja uma relação de símbolo ali, né, de lembrar a infância ou até mesmo essa relação materna aí, né. Ou de Enf repente até uma ligação de todos os livros terem que nem o Uhum. universo da Itália e ter elementos parecidos e ter Helena protagonistas, né. Verso, É, e ela Ferrante traz Verso. e ela traz muito forte essas mulheres, esses protagonistas. Por isso que a minha teoria eu assim, né, mas a minha teoria é muito que ela é uma mulher da vida real pela maneira como ela escreve, né. Sim, eu também acho. Mas a gente vai chegar lá. Porque, bom, voltando aqui, em 2011 ela publicou então A Amiga Genial, que é o primeiro romance, né, de uma série que se tornaria conhecida como a tetralogia napolitana, né, que a gente já conhece e já falou. Os volumes, seguintes, né, que compõem a tetralogia são História do Novo Sobrenome, História de Quem Foge e de Quem Fica e História da Menina Perdida. Os romances, eles contam a história de 2 mulheres, a Helena Greco, que é a narradora, conhecida como Lenu, e a sua melhor amiga Rafaela Cerulo, que é conhecida como a Lila. Isso ao longo de 60 anos. Os romances tiveram grande sucesso de público e foram traduzidos para mais de 30 idiomas. Eles também se tornaram um grande sucesso de crítica, concorrendo a alguns dos maiores prêmios literários, como o Prêmio Strega na Itália e o Booker International. O Fevi já começou a tratalogia napolitana e eu quero saber o que ele achou, por qual livro ele começou, se ele foi na ordem. Como é que tá isso, Fevi? Então, sim, eu comecei a ler, e terminei de ler A Amiga Genial. Por enquanto foi só o que eu li. E eu achei muito gostosa a leitura. Hã, eu até tinha comentado antes, que eu acho meio parecido com a escrita da Jane Austen, assim, porque assim como a Jane Austen, a Helena Ferrante parece que tá contando uma fofoca pra gente, assim, sabe. E o livro ele é todo numa pegada de memórias, assim, né. Então, a gente tá ouvindo histórias que já aconteceram, porque a tetralogia começa, né, com a Helena Greco, né, falando muito sobre a relação dela com essa melhor amiga desde a infância. Então, realmente, ali ao longo de 60 anos. Então a gente vai conhecer desde quando elas ficaram amigas na infância até, né, até passar ali, chegar nos últimos momentos da terceira idade, enfim. E é interessante trazer também que, apesar de ser uma história sobre amizade, ela tem uma coisa, uma relação, a relação delas ali meio que beira o tóxico, sabe? Porque tem uma relação de competitividade, tem uma relação bem de rivalidade feminina, então quem gosta de rivalidade feminina, ai, ai, vai curtir. Hã, ao mesmo tempo, fala muito sobre tem uma veia feminista muito forte, né, porque fala ali de mulheres, hã, e o avanço delas na sociedade italiana ali, que também é meio conservadora. Tem a paisagem de Nápoles que é muito presente, a gente, se vê, a gente se imagina, eu acho, naquele ambiente, sabe, quando a gente tá lendo. Hã, e é isso, assim, eu gostei bastante, eu dei nota 5 inclusive, porque eu gostei bastante da escrita, gostei bastante da história. Eu, assisti alguns episódios da série, né, e depois eu até comento um pouquinho mais sobre ela, mas é isso, eu tô gostando e eu espero ler em breve já, dar continuidade, porque eu acho que é uma leitura leve, sabe. Tem os seus dramas, tem os seus momentos tensos, assim, mas eu acho que no geral é leve. Falando um pouco de mais um dos livros bem conhecidos, né, e queridos pelas pessoas, a gente tem aí A Vida Mentirosa dos Adultos, que a Helena Ferrante publicou em 2019.
Esse livro tem um formato de romance de formação e segue a adolescente Giovanna dos seus 13 aos 16 anos, enquanto ela lida com questões como sexualidade e seu relacionamento com os pais. É muito interessante porque, até agora, fazendo essa linha do tempo, assim, da carreira da Helena Ferrante, a gente não tem muito protagonistas mais jovens, assim, né? Uhum. E essa questão de acompanhar de uma idade até a outra. Então, acho que não à toa, assim, ela meio que entrou num novo universo, conheceu outros públicos, porque esse livro foi super bem falado, acho que até hoje o pessoal gosta bastante. E acho que pegou um outro nicho ali de público, né? Sim, eu acho. Eu acho mesmo. E falando um pouquinho agora dessa mística, né, sobre o nome Helena Ferrante, né, quem é. O que a gente sabe é que a autora ela concede poucas entrevistas e todas as que ela já concedeu até hoje foram por escrito e intermediadas pelas editoras italianas, né, onde são publicados os livros dela. E nessas entrevistas ela explica que ela optou pelo anonimato para poder escrever com liberdade, né? E também para que a recepção dos livros dela não seja influenciada por uma imagem pública, né? Ou seja, através das obras dela é possível perceber também que a Helena apresenta um conhecimento muito sólido ali dos autores clássicos gregos e latinos, porque eles sempre são referenciados de certa forma nos livros dela. E, né, como a gente já falou aí da paisagem italiana. E eu queria saber, Camis, você que é uma escritora, o que que tu acha, assim, dessa questão de pseudônimo? Você faria um pseudônimo para escrever com mais liberdade? Então, eu não faria, porque eu gosto da fama. Eu quero seguidores, quero publi. Mas eu tenho amigos escritores e sei o quanto algumas pessoas preferem usar o pseudônimo por vários motivos. Uhum. Muito por isso que ela fala, assim, da liberdade de até privacidade, mas também a liberdade de tu trazer o que tu quiser na tua obra sem ter uma pressão, dos teus leitores. Porque, na verdade, ela é uma figura inanimada, assim. Quem é ela? Ela Uhum. está flutuando Uhum. no universo. Então, assim, a gente tá fazendo um vídeo sobre ela, mas não tá, né, Fevi? Não é que nem fazer um vídeo da Colleen Hoover, por exemplo. Sim, exato, é diferente. Então, é mais isso, assim, que eu vejo que as pessoas têm interesse em fazer um pseudônimo. E muito também de privacidade mesmo, de ter o momento assim, essa é minha obra para quem vai me ler e apenas isso, sabe? É mais o ofício do que ter as outras coisas do ofício, que é a fama, que é ter seguidores e inclusive ter essas críticas direcionadas para o autor. Então acho que quando tu escolhe publicar com pseudônimo, tu vai muito, muito, muito mais pela paixão do que pelos outros motivos, sabe? Sim, sim. Eu acho que é uma forma meio que de se blindar, né, Isso. de diversas coisas ali. Hã, ela é famosa de certa forma, mas ao mesmo tempo ela tem uma vida, reservada, né, ela não vai ser parada na rua pra tirar foto nem nada. Eu acho que eu seria bem Helena Ferrante, inclusive eu tenho um pseudônimo que eu sempre penso, assim, comigo que eu usaria ele se eu fosse escrever, uma coisa muito pra ganhar dinheiro, assim. Não vou revelar aqui, porque quem sabe um dia, né, eu lance alguma coisa e fique famoso. Eu não quero que as pessoas se relacionem com esse nome. Muito bom. Sim. Mas eu acho que Ai, ai. ela tá certa e acho que é um jogo interessante também, porque até essas coisas que a gente trouxe aqui de mãe, ai, que a mãe dela falou isso, ou que a irmã, ela tem X irmãs. Será que isso é verdade? Porque ela mesma pode criar a Né? própria história da vida dela, a própria Uhum. persona. Então, assim, isso também é legal, porque tu, na verdade, quando tu tem um pseudônimo, não é só tu criar um nome e sair publicando. Tu cria uma identidade. Isso que é interessante da autora, dessa identidade misteriosa. Eh, inclusive, temos especulações, tá, de que ela seria ele, que foi o que eu falei antes, assim, que nem todo Sim. mundo acha que ela seria uma mulher, tá. Já foi apontado que a Helena Ferrante, na verdade, seria o escritor italiano Domenico Starnone. Muitas pessoas apontam que ele seria o autor dessas obras que são da Ferrante, mas o autor nega. É que assim, óbvio que ele vai negar, né, então assim, não tem como a gente saber. Sim. Sempre rola essas especulações, então, sobre quem é a autora, qual a verdadeira identidade dela, mas que nem a gente tá falando aqui. Sempre vai haver esse mistério, porque na verdade foi construído toda uma identidade sobre a pessoa dela, sobre a família, sobre o jeito de escrever, sobre de onde ela veio. Então, a graça está justamente nesse ser que a gente não sabe quem é.
né? Sim. Mas assim, as análises elas não faltam, né? Em 2016, o professor Marcos Santagata, da Universidade de Pisa, fez uma análise linguística para determinar a identidade da escritora, determinando então que ela era provavelmente uma escritora chamada Marcela Memo. Olha só, gente. Sim. É interessante também, porque nessas análises também eu acho que são muito de parar e pensar assim, quem já está na cena literária. E às vezes ela não é alguém nem que lançou outros livros por outro nome, né? Não é tipo assim, vou pegar um exemplo aqui de uma pessoa que a gente não gosta muito de mencionar, que é a J.K. Rowling, mas ela tem os livros lá de suspense dela, inclusive que eu acho horríveis, que é do Robert Galbraith, né? E quando ela lançou o primeiro, que é o chamado do Cuco, ela lançou sem falar que era ela, era o Robert Galbraith, e aí, através de várias investigações, acabaram descobrindo que era ela, e aí ela veio a público e disse, sim, sou eu. E aí, né, eu acho que o caso da Ferrante, eu acho que não é esse. Eu acho que ela é uma pessoa que as pessoas não sabem quem ela é na pessoa verdadeira dela. Eu acho Não que fazem ela ideia. escolheu. Eu acho que ela não tem, tipo, usa o nome dela pra lançar outros livros, sabe? Eu acho que não. Eu acho que ela é uma pessoa que ela escreveu desde o início pensando em Helena Ferrante e foi assim, que seguiu a vida dela, sabe? Eu acho que também daqui a pouco tem as teorias, né? Porque tem fãs que falam que, na verdade, a Helena Ferrante não é uma pessoa só. É tipo, É. ai, uma dupla de escritoras ou um Não. coletivo de escritoras. Eu acho que não, porque eu acho que também é difícil de manter a narrativa, né? A Camila pode escrever um texto com a mesma história que eu escrever um texto e vai ser completamente diferente a escrita. Então, acho que tem isso também. E em outubro de 2016, né, nessas tentativas de investigação, um jornalista italiano chamado Claudio Gatti publicou um artigo muito polêmico alegando que a escritora seria, na verdade, uma tradutora romana chamada Raja. Anita Raja. A Anita, ela é filha de uma alemã que foi para a Itália após o Holocausto e ela é casada com o Domenico Starnoni, né, que a gente já falou aqui. E a base dessas alegações foram as transações financeiras da Raj. Então ele teve acesso a isso e ele, né, fez uma relação ali de que seria ela. E o artigo, inclusive, gerou uma grande controvérsia ali pela violação da privacidade da escritora, tanto que a Jeanette Winterson, uma outra escritora, denunciou o artigo do Yati como machista, inclusive falando que no desconforto dele com uma mulher que queria publicar livros nos seus próprios termos. Gente, Então aí, babado, hein? A é Helena Ferrante é misteriosa e gera intrigas no universo literário. Absolutamente tudo. lenda, eu amo ela. Lenda. Um comediante tá muito controverso chamado Tommaso De Benedetti publicou em 2016 uma entrevista com essa autora, Anita Raj, que assumia ser Helena Ferrante. Entretanto, a entrevista foi confirmada como falsa pelos editores de Ferrante posteriormente. Ou seja, todo mundo quer saber quem ela é, inventa até história, mas não chegamos a nenhuma conclusão. As fics são feitas, mas nenhuma comprovada. E eu acho que é um mistério tão bom que eu acho que eu não quero ter a informação, sabe? Exato. Mesmo quando ano passado vazou uma fake news de que ela tinha morrido também, e eu lembro que o pessoal ficou meio louco, assim, Ah, eu lembro disso. mas daí depois confirmaram que não, era uma fake news, era um rumor, não era verdade. E aí todo mundo falando assim: "Ai meu Deus, ela morreu e a gente não vai saber quem ela é de verdade e tal". Mas eu acho que é sobre isso, entendeu? Eu acho que ela escolheu assim em vida e eu acho que a gente tem que respeitar a escolha dela, inclusive quando ela falecer. A não ser que ela deixe lá, né, no testamento dela dizendo: "Eu quero que me revelem". Eu tava pensando nisso, imagina a Fevi, ela deixar isso É, como um: "Por favor, revelem para todos a minha verdadeira identidade". Gente, o mundo vai sim. parar. E agora, como eu falei que eu ia comentar um pouquinho sobre a série de Amiga de Genial, né? Eu vi alguns episódios, assim como toda a série da HBO. Já falei aqui 1000 vezes que eu sou cadelinha. Eu achei muito bem feita, muito bem produzida. As atuações são ótimas, a direção também. E o roteiro, nem se fala. E eu senti ele bem fiel ao livro, assim, pelo o que eu li do início, né?
pelo primeiro livro que eu li e pelo que eu vi do início da série. Eu achei muito fiel, achei que pega um clima bem igual, assim. Hã, eu sinto também uma vibe de Itália, né, já que a gente tá falando aqui de Nápoles, das produções do Luca Guadagnino, que é um diretor muito elogiado e muito aclamado italiano, que fez Call Me By Your Name, né, que é Me Chame Pelo Seu Nome, fez também... como é que é o nome daquela série da HBO? Acho que é We Are Who We Are, que é muito boa também. Muita gente não gosta e tal, eu curto bastante. E, enfim, eu gosto bastante dos conteúdos que ele faz e eu acho que a série traz um pouco dessa vibe, assim. Também por ser, claro, da Itália, aquelas paisagens maravilhosas, gente comendo massa o tempo todo, vinhos e tal. Então, é tudo. E, enfim, acho que temos aí muitas histórias ainda pra esperar da Helena Ferrante. E eu espero que, né, continuar essa série também, porque eu achei tudo de muita qualidade. Acho que tudo tem envolvimento da Helena Ferrante, é uma boa produção. E acho Sim, legal também que estejam rolando essas adaptações aí dos livros dela. Espero que venham mais. Quero conhecer também as outras obras dela. Com certeza eu vou gostar. Eu acho que a gente tem muito perfil que gosta de Helena Ferrante, que ela não erra, sabe? Fervi, que a gente vai sim. gostar. Uhum. Enfim, mas é isso, né, gente? É isso, temos um episódio, então. Temos um episódio, um super episódio de Helena Ferrante. Vamos Então, falar dela e de outras autoras e autores no @Clube da Não Cultura. é isso então, gente. Um beijo e até semana que vem. Um beijo!